Olá pessoal, boa noite. Aqui é André Queiras do canal Resultado Azul, na série do projeto Resultado Azul em 30 minutos. Meu objetivo aqui é sempre trazer ferramentas de gestão financeira para fazer a sua empresa tenha resultado azul. Ter resultado azul é lucro na atividade, que a sua empresa realmente tenha lucro de verdade. Eu digo que é ter lucro de forma consistente e duradoura, mesmo que a sua empresa esteja no vermelho. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito ligado a isso, né? A gente vai falar sobre esse medo de quebrar e qual solução para o empreendedor que tem medo de quebrar. Eu ouço muito aí conversando em consultoria e, pô, André, eu tenho medo da minha empresa acabar quebrando. Então, esse fantasma do quebrar, ele ronda muito o pequeno empreendedor. E por que ele ronda? Por que o empreendedor tem esse medo de quebrar? E qual a solução para essa situação aí? Por que no final das contas ele tem esse medo todo? Talvez alguma coisa esteja acontecendo que faça que isso fique mais próximo aí da cabeça dele e não, por exemplo, a possibilidade de ter sucesso. Então, assim, talvez ele esteja enxergando muito mais uma situação ruim na empresa dele, está com dificuldade financeira, do que propriamente ele esteja bem na empresa. Talvez você não esteja muito bem na sua empresa, tá? Então, o que é o normal? O normal, e aí começa uma reflexão, né? O dono, ele tem medo de quebrar porque ele passa por dificuldades. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Sua empresa passa por dificuldades financeiras? Você sente dificuldade financeira dentro da sua empresa? Qual é a chance da sua empresa de quebrar hoje se eu chegasse e pedisse para você dar uma nota em relação à sua empresa, de 0 a 5, sendo 5 uma chance muito grande e 4 uma chance menor e assim reduzindo. Então, assim, talvez a maioria estivesse aí em 3, 4. Então, esse fantasma de quebrar, ele está muito presente. Então, só nisso, só nessa análise, então você tem que repensar a sua empresa. Se você tem com frequência esse pensamento, algo de muito preocupante está acontecendo dentro da sua empresa e que você deve urgentemente avaliar. Então, eu questiono essas perguntas aqui. Então, fazendo para você. O caixa da sua empresa está constantemente no vermelho? A rotina diária está sempre envolta em buscar recursos, trazer recursos para o caixa rapidamente? Você trabalha e não vê a cor do dinheiro? As dívidas aos poucos vêm aumentando? Você com frequência não consegue pagar as contas em dia? Se isso ou a maioria dessas perguntas aí são respondidas com sim, significa que você passa por uma que eu chamo de crise de caixa, ou seja, está faltando dinheiro dentro da sua empresa, está faltando dinheiro para capital de giro, e isso vai acabar levando aí no médio e longo prazo, com certeza, a sua empresa à quebra, se a maioria desses itens estão acontecendo dentro da sua empresa. Então você, André, enxerguei isso, o que eu tenho que fazer? Mudança urgente, você precisa mudar o rumo da sua empresa. Então a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Então, o que é o normal? Provavelmente você está acontecendo isso com você na sua empresa. Normal é você trabalhar muito. Normal é você trabalhar muito e ganhar pouco. O normal é você atrasar contas, não ver a cor do dinheiro. Normal é suas dívidas estarem crescendo. E o normal é você estar muito preocupado, não conseguindo dormir direito, com medo que a sua empresa quebre. Então, o que você tem que fazer de diferente para que isso não aconteça? É normal você só viver no operacional, apagando incêndio realmente, sem verificar se está tendo resultado. Então, você vê que não está bem, mas você não dá conta de número, não analisa número, não enxerga direito o que está acontecendo na sua empresa, você só enxerga que está faltando dinheiro. Você só vê lá a ponta do iceberg. Está faltando dinheiro. Mas você não sabe o que propriamente está acontecendo na sua empresa. Então, daí, o que acaba acontecendo? Normal é você trabalhar 12, 14 horas por dia, ou trabalhar muito, estar preocupado, nervoso, com insônia, sentir que está faltando dinheiro, que as dívidas vêm aumentando, e você meio que não sabe o que fazer. Você tem esse sentimento, trabalha igual um louco, mas não sabe direito o que fazer. Tá? Então, André, o que fazer propriamente? Essa é a questão, né? Você fica procurando trazer recurso para o caixa a qualquer custo. Falta capital de giro. O que eu quero dizer com isso?
Ah, eu vou vender barato para o dinheiro entrar rápido, para eu conseguir fazer a venda. Eu vou vender barato para conseguir fazer com que o dinheiro entre. Eu vou vender com desconto. E muitas vezes a gente não está analisando margem. Quando a gente dá muita facilidade para o cliente a qualquer custo, porque está precisando de venda e está precisando de dinheiro, pode ser que essa situação ou essa estratégia não seja melhor. Porque você vai estar vendendo talvez muito, ou vai estar conseguindo vender, mas esse vender não está te trazendo dinheiro. E, André, mas pelo menos eu ajudo a pagar as contas. Talvez só adie. Você pega esse dinheiro, paga uma conta, mas no final do mês a empresa está dando prejuízo, não resolve propriamente a situação da empresa. Então, aqui uma cronologia de crise de caixa. O que acontece quando uma empresa está em crise de caixa? Você sente assim, ó, eu estou com dificuldade no pagamento das minhas contas. Eu entro no cheque especial. Eu atraso um imposto. Por que eu atraso um imposto? Porque é mais fácil eu deixar de pagar uma conta para o governo porque ele não vem na mesma hora me cobrar. Então eu atraso um imposto. Não vai me trazer tanto problema num primeiro momento. Daí eu pego um empréstimo. Opa, estava devendo já, não estava conseguindo pagar, estava no cheque especial. Peguei um empréstimo, resolvi. É uma solução só momentânea. Daí, em seguida, você já está no cheque especial de novo, você não consegue estar resolvendo muito, atrasa fornecedor, pega um novo empréstimo, resolve novamente. Mas, novamente, é só uma ação e uma solução momentânea. Você vai, reduz margem para tentar vender bem, continua lá, cai no cheque especial de novo, diminui seu estoque porque não está conseguindo repor mercadoria, porque não tem dinheiro, tal. Pega um novo empréstimo de novo. E vai fazendo isso sempre, vai empurrando com a barriga, tratando a consequência, que é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro, qual é a forma que eu resolvo na minha empresa quando eu não tenho dinheiro? Eu pego o dinheiro emprestado e eu deixo de pagar uma conta. Ou eu diminuo meu capital de giro, ou seja, eu gasto meu estoque e não reponho. Eu gasto meu contas a receber, o dinheiro lá da minha maquininha de cartão, e depois eu não consigo repor porque não vem venda suficiente para repor no mesmo nível. Então eu mato meu contas a receber, eu mato meu estoque, mato meu capital de giro. Ou eu vou pegando dinheiro emprestado com um banco, com um vizinho, com um amigo, com um sócio. O sócio vai tirando o capital dele propriamente, ele vai tirando as reservas dele, ou ele vai dando uma garantia real para conseguir pegar um novo empréstimo. Então, essa despesa financeira com tudo isso só vai aumentar e você vai acabar caindo numa bola de neve. Essa crise de caixa e essa cronologia, isso acontece aí na grande maioria das pequenas empresas que passam pela crise. Agora, qual é o grande problema? Por que está acontecendo isso? Por que não se resolve? Porque você está tratando a consequência, que é a falta de dinheiro, mas você não está tratando a causa. Qual é a causa? A causa é que a sua empresa está dando prejuízo. Então, a empresa dá 5 mil de prejuízo. Opa, entra no cheque especial. Mais 5 mil de prejuízo. Opa, não vou pagar o imposto nesse mês. Ah, agora eu vou pegar um empréstimo de 15 mil para matar as dívidas que eu fiquei. Resolve no primeiro momento. Depois, continua com uma empresa no prejuízo, paga momentaneamente e depois pega um novo empréstimo para pagar o empréstimo anterior e pagar novas dívidas e vai aumentando o tamanho desse empréstimo. O que você tem que resolver? Você tem que resolver a causa. O que é a causa? Está saindo mais recursos do que entrando. Então, está saindo mais dinheiro da empresa do que entrando. Então, a sua empresa está tendo prejuízo. Então, enquanto você não resolver isso, você não vai resolver a situação da sua empresa. Então, a consequência é a falta de dinheiro. Agora, a causa? Falta de gestão financeira, falta de gestão do dinheiro, falta de cuidar do dinheiro. Você não tem foco em resultado. Por que eu digo isso? Quem tem foco em resultado, está toda hora, ele só vai gastar um dinheiro que ele entende que aquele dinheiro vai trazer algo de bom, de retorno para ele, senão ele não gasta esse dinheiro. Eu vou pagar um aluguel de 10 mil se eu entendo que aquele aluguel vale a pena, esse 10 mil. Senão eu vou para um lugar mais barato, se eu ver que aquele determinado valor não está me valendo a pena, propriamente. Um pouco essa linha aí. E por essa situação toda, a sua empresa tem prejuízo constante. A sua empresa está sempre envolta nesse prejuízo e você não consegue resolver. Você continua nessa crise de caixa.
Vai acontecendo dentro da empresa armadilhas que vai fazendo que a gente continue nessa crise de caixa. Então a gente tem que pensar a respeito para evitá-las. Então isso eu falo assim, então pensar para evitá-las propriamente, a gente tem que tomar boa decisão. A gente não vive de operacional dentro da empresa. Eu falo que viver de operacional é muita transpiração e pouca solução. Você tem que parar. E o conhecimento em gestão financeira vai fazer você parar para conseguir melhores resultados. Hoje, por exemplo, eu trabalho com avaliação de empresas. Então, assim, hoje eu estava vendo junto com um parceiro meu, a gente foi avaliar uma empresa do ramo alimentício, eu nunca posso dizer o nome das empresas quando eu estou trabalhando com alimentação, mas ela estava mostrando a questão de cardápio dela e ela dizendo assim, André, aqui eu tirei esses 3, 4 produtos aqui, que ele estava girando pouco e o meu custo era muito alto, eu já tirei do cardápio. Eu só estou deixando aqui os que eu tenho uma margem, um markup de 3.0. O que é um markup de 3.0? Compra por 30, vende por 90. Então, o custo de mercadoria vendida representa só 30% do custo dela. Então, ela tem uma margem muito boa. Agora, essa margem muito boa, ela não vem do nada, ela vem de você estar analisando isso o tempo inteiro, de você estar vendo os números da empresa o tempo inteiro, de pensar que, antes de tudo, a sua empresa tem que vender algo que dê lucro. Se ela não vender algo que dá lucro, não adianta nada. Não adianta, eu prefiro ter uma empresa que fature 50 mil e dê 10 mil de lucro do que uma empresa que fatura 1 milhão e dê 10 mil de prejuízo. Então, a questão sempre é você ter lucro dentro da atividade. E esse lucro eu chamo de resultado azul. É isso que você tem que buscar dentro da sua empresa, propriamente, tá? Então, essa linha aí é muito importante. Você tem que buscar o tempo inteiro ter resultado, tomar decisões inteligentes. Tá, onde que eu vou gastar esses 100 reais? Avalia. Se ele não for trazer resultado, não gaste. Se você entender que esse gasto ele pode ser adiado, adie, né? Então, assim, existe na hora de gastar o dinheiro aquelas 3 perguntas básicas, né? Preciso? Tenho dinheiro? Preciso agora? Faça essas perguntas também, porque elas são importantes. Tá, eu estou precisando aqui realmente comprar esse determinado produto aqui para minha empresa. Estou dizendo produto de consumo ou mesmo estoque, né? Preciso? Ah, não, estou precisando. Tá. Tenho dinheiro? Ah, se eu não tenho dinheiro, eu vou comprar bem pouco. Talvez eu não compre aquela quantidade toda, né? E preciso agora? Não, eu posso esperar mais uma semana. A gente tem que estar sempre cuidando muito bem do dinheiro. A gente tem que ser ali o cara que está ali, fechando a torneira do gasto. A gente tem que ser o pão duro do dinheiro mesmo, porque o dinheiro ele é difícil de ganhar e fácil de sair. Se a gente não controla bem ele rapidinho vai embora. Então, a gente tem que ser o chato do dinheiro. Então, por isso que eu digo assim, você ao mesmo tempo já tentou meio que de tudo, mas não sabe ao certo o que fazer. Por que eu digo isso, né? Você tenta, mas não dá jeito. Porque talvez o seu foco esteja só no operacional. Então, não é só foco no operacional que resolve a sua empresa. Você tem que ter o foco estratégico. Qual estratégia propriamente você está tomando para que a sua empresa tenha melhores margens e menores custos? Então, essa questão estratégica, muitas vezes é parar para pensar. Como é que eu faço com menos gente? Como é que eu faço com menos produtos? Como é que eu organizo o tempo das pessoas dentro da minha empresa para elas serem mais produtivas? Então, é pensar processos, pensar produtos, pensar as pessoas dentro da sua empresa propriamente. Eu tenho certeza que esse fantasma do vou quebrar, ele gera, né, uma situação aí, uma situação de impotência, de incapacidade. Eu não estou sendo capaz, a minha empresa está quebrando, eu estou nervoso, eu estou com insônia, eu estou preocupado, como é que a minha família vai ficar se a minha empresa quebrar? Então, isso tudo tem solução. A questão é como é que você faz a gestão financeira da sua empresa. Conhecimento para fazer a gestão financeira de forma simples, descomplicada, que ajude você na estratégia do seu negócio. Então, esse é o objetivo. E para isso a gente trabalha aí com 4 pilares dentro do
aqui do nosso método, a gente tem um método Resultado Azul, que a gente fala de mentalidade em finanças, em estratégia vencedora, em mensurar o resultado, em verificar patrimônio e tomar ação corretiva. Esses são os 5 pilares. A gente está o tempo inteiro falando sobre isso, porque aqui eu entendo que a sua empresa só vai ter resultado azul, só vai ter lucro operacional trabalhando através desses 5 pilares, tá? Então, essa é a grande questão, o medo de não conseguir sustentar sua família, caso a sua empresa quebre. Então, eu falo muito isso, ó, o seu sonho pode se transformar em pesadelo. E daí eu conto um pouquinho a minha história. E assim, ó, por que eu conto a minha história? Porque eu passei por tudo isso, a minha empresa quebrou, eu ficava agoniado, eu ficava nervoso com medo, porque eu pensava o tempo inteiro, a minha empresa vai quebrar, a minha empresa vai quebrar. Sabe qual a solução que eu dei para a minha empresa? Qual foi a armadilha que eu caí na minha empresa? Eu era formado em economia, era formado em administração, mas eu caí numa armadilha. Qual é a armadilha? Eu achava, não, é só vender mais que eu resolvo o meu problema. Então, cada vez que eu vendia mais dinheiro eu precisava para estoque, mais dinheiro eu precisava para financiar o meu cliente, o prazo que eu dava para o meu cliente, menos dinheiro eu tinha, mais dinheiro eu pegava emprestado ao banco, mais eu ficava devendo ao banco, mais eu pagava juros, mais eu tinha que vender e eu fui caindo nessa armadilha. E daí meu faturamento foi super alto, ele foi aumentando significativamente, mas eu nunca tinha dinheiro, eu estava sempre correndo atrás e não conseguia dar jeito. Então talvez o melhor era eu ser um pouco menor. Eu fui querer ser grande e pela falta de volume, eu não tinha capital de giro para ser do tamanho que eu era, então eu caí nessa armadilha. Então eu caí no que a gente chama lá dentro da gestão financeira de efeito tesoura e acabei quebrando. Quando a gente não tem capital de giro suficiente para aquele volume de vendas da empresa. Então assim, ó, eu tive uma empresa que faturou mais de 50 milhões por ano. Não era uma empresa pequena, era uma empresa de médio porte. E mesmo assim eu caí nessa armadilha. Eu estou aqui porque eu quero te ajudar para que você não caia nessa mesma armadilha. Ou é a armadilha, você acha que assim, então é só pegar o empréstimo e eu resolvo porque entra dinheiro. Se a empresa estiver dando prejuízo, não. E se, outro jeito é só eu vender mais. Calma, também se tu vender muito e você não tem capital de giro, a sua empresa também, você não vai conseguir bancar esse crescimento. Então o meio termo é a solução. O meio termo é você saber qual é o seu ponto de equilíbrio, qual é a sua venda necessária, por exemplo, para ter um lucro de 10%, qual é a venda necessária para ter um lucro de 15%, organizar as despesas fixas, organizar seu custo, pensar na sua margem sobre o seu produto e fazer com que a sua empresa seja lucrativa e crescer com o lucro da sua empresa. Esse é o grande quê? É isso que você tem que buscar propriamente. Então a minha empresa ficou grande, eu acabei quebrando, caí na armadilha e por isso eu estou aqui para ajudar você. Eu tive dificuldade de caixa, eu caí na crise de caixa, meu sonho se transformou em pesadelo. Eu tive esse medo de quebrar e acabei quebrando. Então, quando a gente tem que reestruturar a nossa empresa propriamente, né? E reestruturar muitas vezes não é tomar a decisão mais fácil, é tomar a decisão mais difícil. Não existe melhoria e reestruturação sem luta, sem dor, sem trabalhar muito, mas talvez assim também, eu vou ter que gastar muito menos dentro da minha casa, vou ter que diminuir meu padrão de vida pessoal. Normalmente, o Prolabore é uma das maiores despesas fixas do dono da empresa, ele gasta muito mais do que ele imagina, ele tira dinheiro da empresa que não devia tirar, então esse cuidado também tem que ser tomado muita ação em relação a isso, conversar com o cônjuge, conversar com o marido, conversar com a esposa, para que vocês vivam dentro de uma realidade de padrão de vida que a empresa de vocês possa pagar propriamente. Isso é muito importante, né? Agora, essa questão do operacional mata o dono. Tu não pode ficar só no operacional e esquecendo da estratégia. E ficar nessa questão de só querer trazer dinheiro para o caixa a qualquer custo, matando margem, detonando o teu prazo, detonando o teu ciclo financeiro. Depois que eu quebrei, isso vale a pena falar,
Eu, cara, quase endoidei. Bem real, assim, é bem difícil. É uma realidade. Tua vida muda, mas também existe vida após quebrar, né? Ah, André, quebrou, morreu? Não, não morreu. Vai viver, vai fazer outra coisa. Eu estou aqui, trabalho com consultoria em gestão financeira, trabalho fazendo avaliação de pequenas empresas e médias empresas, trabalho com perícia judicial, sobrevivi em outro campo, parei de trabalhar no comércio. Eu escrevi um livro chamado 30 Dicas Úteis para Evitar a Crise de Caixa e Recuperar a Sua Empresa. Eu quis fazer um livro para que você não caia na armadilha. Eu criei esse canal Resultado Azul para que você não caia na armadilha e acabe fazendo com que a sua empresa quebre, tomando as piores decisões na hora da crise de caixa. A solução passa por fazer com que a sua empresa sobre dinheiro. Sobrar dinheiro é ter lucro dentro da sua atividade. E, André, mas isso é óbvio, mas o pessoal não vê. O óbvio está embaixo do nosso nariz, mas a gente não vê. Né? E às vezes até eu falo essas coisinhas e o pessoal, André, mas isso é óbvio, kkkk. Claro que é óbvio, mas então por que você, mesmo sendo óbvio, a maioria das empresas estão no prejuízo? Mesmo sendo óbvio, o patrimônio do dono está diminuindo, mas ele não toma ação. Mesmo sendo óbvio, ele continua gastando um monte no cartão de crédito. Mesmo sendo óbvio, não diminui o padrão de vida. Mesmo sendo óbvio, continua utilizando a empresa como caixa eletrônico. Por que não, mesmo sendo óbvio, você não muda? Então tem que mudar propriamente. Então, dentro desse livro aí, eu trago dicas para que você realmente melhore a situação da sua empresa. Esse meu livro, eu me baseei nessa frase aí do Otto von Bismarck. Os tolos dizem que aprendem com os seus próprios erros. Eu prefiro aprender com o erro dos outros. Aprender com o erro dos outros é, o cara foi por esse caminho e não deu certo. Eu vou aprender e vou por outro caminho, porque se eu aprender pelo caminho dele, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou quebrar e não vou conseguir dar volta. A minha família não vai ficar bem, eu não vou estar bem. Então eu vou procurar o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é sair dessa crise de caixa realmente na dor, sendo uma tarefa árdua, difícil, mas utilizando ferramentas de gestão financeira e lutando para fazer a empresa ser lucrativa. Se você não sabe se a sua empresa é lucrativa, vamos fazer conta. Vamos ver quanto que está faltando, vamos verificar quais são as principais contas, para onde está indo o dinheiro e vamos fazer sobrar dinheiro. Vamos ver quais são os produtos que você está vendendo, que precificação está sendo feita, arrumar essa precificação, porque pode ter preço errado dentro da sua tabela de preços também, para fazer com que a sua empresa volte e passe a ter lucro. Tem o resultado, daí sim, na hora que você tiver resultado, você vai criar sua reserva financeira. Então você tem que ter foco em aumentar margens, reduzir custos e reduzir despesas. É isso que você deve buscar. E foco, como eu falei ali, foco nas despesas ocultas. O que é uma despesa oculta, André? Despesa oculta é aquela despesa que você não vê tão fácil assim, não está tão clara para você. Ou você não lança, não anota essas despesas, ou realmente assim, eu não faço nenhum lançamento. Então, por exemplo, Prolabore lá na contabilidade. É R$1.000 o meu Prolabore, é só um salário mínimo. Mas quando você vai ver, tirou 8 mil da empresa. Tirou 7, tirou 15. Claro que depende da realidade de cada empresa. Mas normalmente tira muito mais do que imagina. Então faça essa conta, verifica quanto que você está tirando por mês da sua empresa. É capaz de ser a principal despesa fixa da empresa que seja a sua retirada. Muitas vezes maior que aluguel, muitas vezes maior que salário de funcionário, muitas vezes maior do que qualquer outra despesa existente. Então tem que ser cuidado muito sim. Qual é a taxa de cartão que você está pagando? Tá? André, eu estou pagando 5. Procure um lugar que esteja fazendo por 4. Tem um monte de maquininha agora. Né? Chame as maquininhas e veja qual maquininha vai te cobrar menos. E depois controle para ver se a maquininha está te cobrando aquilo que ela botou no contrato. Porque às vezes a maquininha cobra acima do que ela estipulou no contrato. Tem que analisar também. Pessoal, desconto. Um pouco do desconto tem que ser autorizado pelo dono. Não deixe que o seu vendedor seja o dono do desconto. Porque antes do cara falar, ele já está dando desconto. Desconto pode ser um ladrão enorme do seu resultado. Então tome cuidado com isso também.
tá? Aqui, o que eu quero mostrar aqui, mostrando esse gráfico e essa demonstração de fluxo de caixa? Pessoal, qualquer empresa tem receita, paga impostos, paga custo, por exemplo, custo do produto. Eu vendo móveis, então é o custo da cadeira. Eu tenho despesas variáveis, comissão que eu pago, taxa de cartão, frete. E eu tenho as minhas despesas fixas. Luz, água, telefone, o salário, aluguel e prolabore do dono. E daí me sobra o meu lucro operacional. Em resumo, é isso que acontece numa empresa. Então, olha só, a gente tem que cuidar daquela fatia ali que está em azul, lucro operacional. Aqui eu dei um exemplo que o lucro operacional da empresa é de 10%. Eu tenho 100% que é a minha receita. Receita que entrou, do meu dinheiro que entrou, 100%. Entrou 100 mil. Eu paguei 10% de imposto, 35% de custo, 11% de despesa variável, 34% de despesa fixa. Me sobrou 10%. Esse é meu lucro, esse é meu resultado azul. Qual é o questionamento que eu faço para você? Quanto está sobrando na sua empresa? Você tem que saber fazer essa conta. Você tem que saber o quanto está sobrando. E daí fazer sobrar. Porque se não está sobrando, a gente tem que verificar conta por conta dessa, melhorar a margem, diminuir despesa variável, diminuir despesa fixa, para fazer sobrar. A gente tem que fazer essa fatia da pizza aí, do lucro operacional, fazer com que ela sobre. E fazer sobrar e analisar o resultado. E daí eu faço e utilizo a analogia da balança. Que analogia é essa? André, André, tá? Tô pesando 82 quilos. O meu ideal é 78. A minha balança em casa quebrou. Não é que quebrou. A pilha acabou a pilha da balança e eu não coloquei pilha de novo. Só por eu não ter colocado a pilha na balança e eu não ter parado de me pesar todo dia, e isso faz uns 4 meses, eu engordei 4 quilos. Por que eu engordei 4 quilos? Porque eu não estava me controlando o tempo inteiro. Daí, como eu não estava me controlando, repete o prato, come um doce, come uma besteira, come de novo, mais um chocolatinho de noite. E daí eu engordei 4 quilos. Se você não faz esse controle aqui na sua empresa e você não sabe qual é o seu resultado, gasto mais um dinheirinho aqui, gasto mais um dinheirinho aqui, dou mais um desconto lá, faço uma compra maior ali, não olho a minha margem, não vejo que lucro eu estou tendo, você tem prejuízo de 1.000 num mês, 3 mil no outro, 5 mil no outro, 4 mil no outro, quando vê você somou num ano 40, 50, 100 mil de prejuízo e nem nota. Como eu engordei 4 quilos. Se você não controla o tempo inteiro o seu resultado, a sua empresa, a chance da sua empresa estar no prejuízo é muito maior. Então, controle o seu resultado, entenda para onde está indo o dinheiro, feche a torneira dos gastos, entenda que o dinheiro é difícil de ganhar. Se o dinheiro é difícil de ganhar, eu tenho que cuidar dele. Eu não posso jogar o dinheiro fora, eu não posso botar o dinheiro numa coisa que seria uma besteira. Eu fui num outro cliente e esse cliente me falou assim, tá? Uma outra consultoria. André, aqui no ano de 2019, a gente estava tão bem, que a gente gastava valores aqui, a gente tinha esse salário aqui que pagava 8 mil de salário por mês. Poxa, olha só, não estou dizendo que a pessoa não merece salário, longe disso. Agora, sim, quando a empresa tá bem, a gente às vezes esquece de controlar. Eu estou tendo um lucro de 20 mil. Tá, mas você podia estar tendo um lucro de 25. A sua empresa tem que ser lucrativa. Sua empresa tem que maximizar o lucro. Tem que dar o maior lucro que ela pode dar. Por quê? Porque a economia é cíclica. Tem uma hora que a economia está bem, uma hora a economia está mal. Então você tem que acumular, criar reserva financeira para no segundo momento, quando a economia estiver ruim, você estar capitalizado para não não ter problema, para que a sua empresa esteja bem no momento bom e no momento ruim. Então ela tem que estar sempre muito ajustadinha nos custos, para ela estar sempre maximizando o seu lucro, dando o máximo de lucro possível. É isso que você tem que buscar dentro da sua empresa. André, e o que eu vou fazer com esse lucro? Se você criou um negócio que dá dinheiro, então, por exemplo, assim,
Eu, para investir e fazer uma empresa minha aqui, eu gastei 300 mil. Agora eu estou economizando. Na hora que eu tiver 100, 150, pode ser que eu abra uma filial. Essa filial ela vai me ajudar a ter tanto lucro quanto eu estou tendo na primeira, mas muito bem organizado, não é ir abrindo. Abrir com capital, com a certeza que aquilo também vai dar dinheiro. E daí o seu lucro vai para o seu crescimento. Mas num primeiro momento, reserve esse lucro para um investimento estratégico, que você vai definir mais no futuro. Então assim, cuide da sua fatia. Faça sobrar dinheiro. Reduza custos e despesas. Melhore suas margens. Esse é o grande quê? Entenda a sua empresa como uma grande pizza que você tem que fazer sobrar o seu pedacinho. Esse seu pedacinho é o lucro da sua atividade. Pessoal, o que eu quero falar mais aqui para vocês? Tá? Assim, no dia 15 de julho, eu vou fazer um evento que é o Workshop Lucro Certo. Então vai ser numa quinta-feira, às 8 da noite. Então nesse dia, ele vai ser um conteúdo mais denso, um conteúdo maior. O objetivo é a gente falar aí 1h30, mais ou menos, 2 horas, dando um treinamento um pouco mais aprofundado para que a sua empresa realmente, ou se ela esteja no vermelho, ela saia do vermelho, passe a ter lucro. Nosso objetivo é que você tenha lucro de forma consistente e duradoura em até 3 meses, mesmo que você esteja no vermelho. Isso é possível, a gente vai falar sobre isso no Workshop Lucro Certo. Estou aqui para convidar vocês, tá? A partir do dia 5, eu vou começar a fazer uma live todo dia aqui dentro do canal Resultado Azul. O objetivo realmente é chamar pessoas para participar do Workshop Lucro Certo. Tá? Eu estou aqui, meu propósito, eu falo muito em propósito, porque assim, aconteceu comigo. Eu trabalho com consultoria em gestão, eu sou formado em economia, sou formado em administração, tenho 51 anos de idade, tenho uma vivência, não a vivência da grande empresa, a vivência aqui do empresário, do empreendedor, do pequeno empreendedor que rala, que está lutando, que sempre lutou, que enfrenta as dificuldades porque o banco não te ajuda, o governo não te ajuda, tudo é muito caro, tudo é muito difícil para o pequeno empreendedor. Então, agora, um jeito do pequeno empreendedor conseguir fazer com que a empresa dele dê lucro é fazer gestão financeira, e nós aqui estamos eu estou aqui para dar conhecimento para você de uma forma simples, de um jeito que você entenda. Nós temos muitas ferramentas aqui dentro do canal Resultado Azul. Estou aqui para te ajudar e estou aqui para te convidar para participar do Workshop Lucro Certo. É um evento 100% online, 100% gratuito, é um evento ao vivo e mais uma vez te convido a participar, tá? Uma boa noite para você, curta aqui o canal Resultado Azul, se inscreva no canal também, tá? E até o próximo vídeo.